E no sentido seu, da sua imparcialidade nos casos, assim, acontecem coisas que a sua opinião pessoal é diferente do que você tem que argumentar dentro dos casos? Sim. É que depende muito de muita coisa, tá? A questão é a seguinte. Pro advogado de verdade, tá? Porque tem gente que brinca de ser advogado. Tá? Pro advogado de verdade, você tem que procurar dar o seu melhor, tá? No processo do teu cliente. E pouco importando os teus preceitos ou princípios pessoais em alguns casos, tá? Não são todos e aí depende de cada um. Mas necessariamente se você se propõe a fazer uma coisa, faça da melhor forma. Eu equiparo o advogado nesse caso a um vendedor, tá? Por quê? Porque o vendedor, quem é o melhor vendedor sempre? É aquele cara que vai te vender uma pedra dizendo que faz sopa com a pedra e você vai adorar e falar, que pedra gostosa, e vai quebrar seus dentes. Feliz demais se você mastigar. Mas o cara vai sair feliz. Ou seja, ele chegou no ápice do negócio, ele chegou no ponto de olhar e convencer as pessoas, né? E o advogado, ele é aquele que presta o melhor serviço, é aquele que consegue garantir ao seu cliente, no mínimo, o que a lei lhe permite, no mínimo, tá? E que seja na área, qualquer área, na verdade. Se for na área criminal, por exemplo, é o cara que consegue a liberdade, ou o cara que consegue a absolvição, ou o cara que consegue, no mínimo, mais uma vez falando, que o cara pague pelo crime que ele cometeu dentro dos parâmetros legais, nada além daquilo, né? Até porque é o seguinte, as pessoas fazem muita confusão com isso, porque o advogado que defende o criminoso, que está ali para defender a situação, o cara que cometeu o crime, ele não tá ali para defender o crime cometido, ele tá ali para defender a dignidade daquela pessoa que é um ser humano, infelizmente acabou caindo numa situação e acabou provocando, muitas vezes, uma situação que é completamente reprovável pela sociedade, né? Então, esse é o bom profissional, nesse caso. É o cara que consegue ali, no mínimo, preservar o seu cliente da forma e dentro dos limites que a lei permite. Cara, legal. E como ser imparcial? Sendo que por dentro você tá assim, cara, que situação esse cara, mas eu tenho que olhar para a lei. Na verdade, assim, você aprende muito na faculdade a distanciar esse eu, meu, e a vestir a sua armadura. E outra coisa, eu preciso trabalhar. Eu tenho bocas para alimentar. Eu tenho coisas para comprar, eu tenho uma família para sustentar, eu preciso fazer o meu trabalho. E eu vou dizer mais, não julgue o advogado por conta dele ter feito uma defesa ou ele estar representando alguém, porque o cara tá ali simplesmente fazendo o trabalho dele. Ele estudou para aquilo. Então como é que você vai julgar o cara? Você sabe o que o cara tá passando dentro da casa dele? Você sabe se ele não precisa estar ali trabalhando? Como é que você vai julgar um cara desse? Se ele precisa comer? Como você, que eventualmente vende alguma coisa. Como você, que eventualmente tem que cuidar de um paciente. Né? Como você, que tem que ensinar as pessoas dentro de uma escola. Ele é um profissional. E outra coisa, a justiça só pode prender ou processar alguém, no âmbito criminal, mais uma vez eu vou dizer, se ele tiver advogado. Tá? Ele precisa necessariamente ter um advogado, porque a Constituição Federal é clara de que esse cara precisa ser defendido. E se ele for mal defendido, o julgamento dele é nulo. Então ele precisa ser defendido, ele tem direito de defesa. E se ele não tiver esse direito preservado, sequer preso ele pode ser. Então o advogado é essencial, a Constituição Federal fala, essencial à administração da justiça. Por quê? Porque ele precisa fazer o melhor trabalho dele para que a justiça seja feita. Tá? E eu acredito da seguinte forma, meu ponto de vista pessoal, aconteceu, a lei dos homens muitas vezes pode falhar de acordo com o julgamento do juiz, da cabeça do juiz ou dos juízes, de acordo com a determinação da situação, mas a lei de Deus nunca falha. Cara, isso é bom demais. Exatamente, a lei de Deus nunca vai falhar, sempre vai acontecer, sempre vai ser cobrado. Aqui se faz, aqui se paga, isso é certeza. Demais. Ei, tá gostando do nosso vídeo? Então já aproveita para curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você vai ajudar a gente a chegar em muito mais pessoas.